Bom dia a todos, eu me chamo Andressa e vou falar sobre alimentos minimamente processados. O termo processamento, ele é empregado para designar uma série de operações unitárias que têm a finalidade de prevenir alterações indesejáveis que podem ocorrer em frutas e hortaliças após a colheita, aumentando então o período de conservação das frutas e das hortaliças. E essas alterações elas podem ser causadas pela invasão do desenvolvimento de micro-organismos ou por reações químicas, físicas e bioquímicas dos compostos que estão naturalmente presentes nesses alimentos. Então, alimentos minimamente processados são frutas ou hortaliças que são colhidas e são submetidos a um processo industrial que envolve as atividades de seleção, classificação da matéria-prima, uma pré-lavagem, corte, fatiamento, sanitização, enxágue, centrifugação e a embalagem, visando então obter um produto fresco e saudável e que na maioria das vezes não necessita de preparo para poder ser consumido. Então, os alimentos minimamente processados, ele tem algumas vantagens. E dentro dessas vantagens, a gente pode citar refeições mais rápidas, produtos de qualidade, frescos e saudáveis, uma conveniência e facilidade na escolha no ponto de venda, produtos mais padronizados, compra de menores quantidades, menor espaço de armazenagem e uma redução de desperdício e perdas. E dentre as desvantagens, nós podemos citar o custo elevado, um escurecimento enzimático. Esse escurecimento enzimático é devido ao corte, ao descascamento, ao fatiamento em que esses alimentos são submetidos. E com isso sua taxa metabólica aumenta devido o alimento ele ficar exposto com a atmosfera e isso facilitará a penetração do oxigênio no interior das células. Eles têm também um tempo de vida útil reduzida, eles têm uma maior perecibilidade, eles são mais suscetíveis ao desenvolvimento microbiano, alterações sensoriais. Essas alterações sensoriais são devido ao estresse mecânico em que esses alimentos passam, que são causados pelo processamento, e isso aumenta a taxa de reações bioquímicas, que são responsáveis pelas mudanças na cor, no sabor, na textura e na qualidade nutricional dos alimentos minimamente processados. Contaminação cruzada, capacitação dos manipuladores, transporte e armazenamento inadequado e falta de legislação. Então, aqui nós temos o fluxograma do processamento de alimentos minimamente processados de um modo geral. Então, aqui a primeira etapa então, é a colheita, por transporte, depois recepção, seleção. Depois esses alimentos eles são pesados, lavados e sanitizados. Aqui na lavagem, dependendo do nível de sujidade que esse alimento se encontra, ele é passado então por uma pré-lavagem. Depois ele é resfriado. O resfriamento ele depende de cada alimento, Tem alimentos aí que vão ser refrigerados aí por 1 hora, outros por 12 horas, alguns por 30 minutos, alguns levam até dias, então aqui varia de alimento para alimento. Esse corte ele deve ser padronizado, então aqui o corte ele varia aí para alimento, às vezes pode ser em quadrados, em fatias, às vezes as folhas elas são picadinhas. Depois eles são levados para o enxágue, escorrimento e o descascamento, o acondicionamento, embalagem e a rotulagem, e depois então eles são armazenados e comercializados. Os métodos de conservação então para os alimentos minimamente processados. Então, dentre os métodos de conservação que temos, podemos citar a lavagem, que tem a finalidade de
retirar ali os resíduos, sujidades que estão presentes, né, que ficam ali presentes no alimento. O uso de sanificantes, que tem a função da redução, né, da carga microbiana. Temos também os inibidores de escurecimento enzimático, como o ácido ascórbico. Ele é reconhecido por sua ação redutora. O ácido ascórbico e seus vários sais neutros, eles são os principais antioxidantes para o uso em frutas e hortaliças, visando então prevenir o escurecimento e outras reações oxidativas. Esse escurecimento enzimático a gente vê muito quando a gente descasca, né, bananas e maçãs. Rapidamente elas se oxidam. A refrigeração também ela é um método de conservação mais importante dos alimentos minimamente processados. A refrigeração considerada assim, ideal para os alimentos minimamente processados são as de 0 a 5 graus Celsius. Só que aí a nível de supermercado, a gente encontra esses alimentos armazenados de 5 a 10 graus Celsius. Essa refrigeração também consegue conservar o alimento. Só que, porém, assim, o tempo, né, de vida de prateleira desse alimento, ele tem um tempo de vida maior quando ele é armazenado de 0 a 5 graus Celsius. A embalagem também é um outro método muito importante na conservação do alimento, porque ela, além de prevenir aí, né, causar danos físicos ao alimento, ela previne também ataques de roedores, e ela também aumenta aí o tempo de vida de prateleira dos alimentos. Uma das embalagens mais utilizadas para a conservação dos alimentos são as embalagens em atmosfera modificada, que consiste em retirar o vácuo da embalagem e introduzir um gás ou uma mistura de gases, e isso aí vai depender do tipo do alimento. Então, a refrigeração, juntamente com a embalagem e a sanitização, elas são os fatores mais importantes na manutenção da qualidade e na segurança dos alimentos minimamente processados. Quando adequados, eles reduzem o crescimento de micro-organismos deteriorantes e patogênicos. Aqui nós temos o fluxograma de processamento mínimo do abacaxi. Então, primeiro, o abacaxi ele é colhido e depois transportado. Na etapa de colheita, os frutos de abacaxis eles devem ser colhidos em estágio de maturação adequado, ou seja, apresentar cor verde claro ou apresentar os primeiros sinais de amarelecimento na casca, pois é nesse ponto que apresenta as melhores características para o consumo. E após isso, os frutos eles devem ser transportados em condições adequadas para a planta de processamento, com todo o cuidado e no máximo 24 horas após a colheita. Depois, então, os frutos são recebidos, selecionados e feita a retirada da coroa. No ato do recebimento, os frutos eles devem ser pesados para fazer o pagamento ao fornecedor e selecionados para tornar o lote mais uniforme quanto ao grau de maturação e também para eliminar os frutos ou parte dos frutos com danos mecânicos ou podridões. E em seguida, então, as coroas elas são cortadas, deixando-se um pedaço com aproximadamente 2 centímetros para evitar a entrada de patógenos e minimizar o estresse. Depois, então, os frutos, né, de abacaxi eles são pesados, lavados e sanitizados. Os abacaxis eles são pesados com a finalidade do cálculo de rendimento e eles são lavados com água corrente de boa qualidade, e após a lavagem os frutos eles são imersos por 15 minutos em água fria e depois eles são submetidos à sanitização com a utilização da solução hipoclorada. E depois então ele passa pela etapa de resfriamento, né, a 10 graus Celsius por 12 horas. Em seguida, então, os frutos eles são mantidos sob refrigeração em câmara fria
a 10 graus Celsius por um período de 12 horas para completar o abaixamento da temperatura. Depois esses frutos eles são descascados. Os abacaxis eles são descascados com o uso de facas de aço inoxidável no sentido vertical. Depois então ele passa pelo processo de corte em rodelas ou fatias. Esse corte ele deve ser feito com utensílios, né, com facas, escorredores, previamente higienizados com solução clorada por 15 minutos. Os operadores eles devem estar protegidos com luvas, aventais, gorros e máscaras, procurando então proteger ao máximo o produto de prováveis contaminações. E os frutos eles podem ser submetidos a vários tipos de preparo, com destaque para os descascados e cortados em rodelas de 1,5 centímetros de espessura, ou descascados e cortados em metades longitudinais. Depois eles são passados então pela etapa de enxágue com água clorada. Então após o corte, os pedaços eles devem receber um enxágue com água clorada a 10 graus Celsius. Depois então é feito um escorrimento, os pedaços eles devem ser drenados em escorredores de aço inoxidável por 2 a 3 minutos, para eliminar o excesso de umidade. Depois então é feito o acondicionamento, a embalagem e a rotulagem do abacaxi minimamente processado. Então pode ser aí utilizadas embalagens plásticas de polietileno, que é a PET, ou bandejas de isopor recobertas com filme de cloreto de polivinila, PVC, esticável, ou após o acondicionamento, as embalagens elas são rotuladas, né, para a identificação aí do produto. Depois então, os abacaxis minimamente processados, eles são armazenados e comercializados. Eles são então armazenados aí sob refrigeração de 3 a 6 graus Celsius até a comercialização. Aqui, gente, é uma imagem, é uma foto que eu retirei em um supermercado que faz a venda aí de frutas e hortaliças minimamente processadas. Aqui a gente tem uma batata palito, né? Vale ressaltar aqui que essa batata palito ela estava devidamente refrigerada, né? Ela estava na temperatura aí de 5 a 10 graus Celsius na gôndola, né? Que são o que a gente encontra aí nas gôndolas de supermercado. Essa temperatura de 5 a 10 graus Celsius. Ela também está devidamente embalada, né? Só que, porém, a gente consegue ver resíduos aqui de outros alimentos, né? Então, aqui possivelmente essa batata ela sofreu uma contaminação cruzada. Então, aqui vale ressaltar da importância da capacitação dos manipuladores e da importância de termos, de fazer a manipulação correta, de ter as boas práticas de fabricação correta do alimento minimamente processado. Porque aqui a gente viu que esses alimentos, né, eles são muito suscetíveis ao crescimento de micro-organismos e eles são muito perecíveis. E a gente vê também que as únicas etapas aí de conservação desses alimentos são a embalagem, a refrigeração, a lavagem e às vezes a utilização de inibidores de escurecimento enzimático. Então a manipulação correta é de extrema importância para a gente poder garantir aí um alimento, né, com um tempo de vida de prateleira maior e sem causar danos aí à saúde do consumidor. Aqui tem algumas sugestões, né, para vocês estarem lendo e vendo. São 2 vídeos, esses 2 aqui são vídeos explicando aí um pouco sobre alimentos minimamente processados, as etapas. E esse aqui é um artigo em que fala da inibição do escurecimento enzimático
de banana maçã minimamente processada. Então, esse artigo, né, ele avaliou o efeito do ácido ascórbico, do cloreto de cálcio, do cloridato de L-cisteína, na prevenção do escurecimento enzimático de banana maçã minimamente processada. Essas foram as referências utilizadas e obrigada.